Olá, viajantes! Neste vídeo vamos mergulhar na Bélgica, um país compacto que abriga a sede da União Europeia e é famoso por seus chocolates irresistíveis, cervejas artesanais e waffles crocantes. Vamos explorar sua geografia diversa, história rica, cultura multifacetada e desafios atuais. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar qual o próximo país você quer ver aqui. A Bélgica, com seus 30.689 km², é um país pequeno, mas densamente povoado, projetado para abrigar cerca de 11.095 milhões de habitantes em 2026. Situado no coração da Europa Ocidental, faz fronteira com a França ao sul, Luxemburgo e Alemanha ao leste, Países Baixos ao norte e uma costa de 67 quilômetros no Mar do Norte a oeste. Seu relevo varia de forma harmoniosa. As terras baixas costeiras com polders recuperados do mar dão lugar a planaltos centrais e mais ao sul as colinas arborizadas das Ardenas, onde os pontos mais altos, o Signal de Potrange, atinge 694 metros. O clima temperado oceânico traz verões amenos, em torno de 20 graus Celsius, e invernos suaves, entre 0 e 5 graus, com chuvas distribuídas ao longo do ano, favorecendo rios navegáveis como o Escalda e o Mosa, que impulsionam o transporte e a economia. A vegetação reflete essa diversidade com florestas densas nas Ardenas, contrastando com campos agrícolas férteis nas planícies, criando um mosaico natural que encanta visitantes o ano todo. O país opera como uma monarquia constitucional federal, dividida em 3 regiões autônomas: Flandres, Valência e Bruxelas, a capital, e comunidades linguísticas que equilibram sua diversidade cultural. Como sede da União Europeia e da OTAN, o país exerce um papel pivotal na geopolítica continental, influenciando decisões que moldam o bloco. Em 2026, projeta-se um crescimento econômico moderado de cerca de 1,1%, impulsionado por demanda externa e investimentos, embora a inflação volte ao alvo de 2%. E enfrenta debates sobre imigração, unidade nacional entre flamengos e valões e sanções internacionais, enquanto o enfraquecimento do efeito Bruxelas em regulação tecnológica o aproximando ainda mais dos Estados Unidos. Mantendo uma postura de neutralidade em conflitos globais, a Bélgica prioriza cooperações regionais e liberdades civis elevadas, promovendo uma sociedade progressista e inclusiva. Bruxelas, com cerca de 250 mil habitantes na cidade e 1,2 milhões na região metropolitana, é a vibrante capital multicultural da Bélgica. Fundada no século X, ela mescla o encanto histórico de sua Grand Place gótica, patrimônio da Unesco, com ícones modernos como o Atomium, símbolo da Expo 1958. Destaques incluem o icônico Manequim Peace, o Palácio Real e o Bairro Europeu, lar de instituições da União Europeia que atraem diplomatas do mundo todo. A cidade cedia eventos como a Semana dos Direitos das Mulheres, focando em desigualdades na saúde e empoderamento. Com mais de 200 embaixadas, Bruxelas é um hub global de diplomacia, mas lida com desafios como a superlotação urbana e poluição, equilibrando seu legado medieval com inovações sustentáveis. A história da Bélgica tem raízes antigas, habitadas por celtas e romanos antes de se tornar parte do Império Carolíngo e mais tarde dos territórios dos Habsburgos e Bourbons. Sua independência veio em 1830 após uma revolta contra o domínio holandês sob o rei Leopoldo I, marcando o nascimento de uma nação unida pela Revolução. Invadida nas 2 guerras mundiais, o país abandonou sua neutralidade histórica e, pós 1945, foi pioneiro na fundação da União Europeia em 1957, simbolizando a reconciliação continental. A Bélgica celebra sua herança com ênfase na unidade federal e no multiculturalismo, superando divisões linguísticas entre flamengos e valões para fortalecer sua identidade como ponte europeia. As línguas oficiais da Bélgica são o holandês em Flandres, representando 60% da população, francês na Valônia, 40%, e alemão no leste, 1%, refletindo sua diversidade cultural, promovendo harmonia em uma nação trilingue. A cultura floresce em quadrinhos icônicos como Tintin e Smurfs, cervejas artesanais com mais de 1.500 variedades e gastronomia que une bolos fritos, mexilhões com frituras e espéculos crocantes. Festivais como o Carnaval de Binche e o Festival de Gênio destacam tradições regionais, enquanto influências flamengas, valãs e bruxelenses enriquecem a arte, a música e a literatura. O país celebra essa fusão, tornando a Bélgica um caldeirão cultural que encanta com sua criatividade e hospitalidade. Desde o século XX, as mulheres na Bélgica desfrutam de direitos formais equiparáveis aos homens, com o voto conquistado em 1948.
Elas representam 42% do parlamento e lideram em setores como educação e saúde, impulsionadas por eventos como a Semana dos Direitos das Mulheres, que aborda desigualdades na saúde e empoderamento. Com 48% da força de trabalho, enfrentam ainda disparidades salariais de cerca de 20% e subrepresentação em cargos executivos, mas iniciativas como o Grand Equality Cial promovem avanços econômicos e proteção contra a violência. A sociedade belga valoriza o equilíbrio, exaltando matriarcas e impulsionando políticas de equidade em um ambiente progressista. A Bélgica ostenta um PIB per capita alto em torno de 70 mil dólares nominais, impulsionados por setores de serviços financeiros em Bruxelas, indústrias químicas e automotivas e agricultura especializada em chocolates e cervejas. O crescimento é estimado em 1,1% para o ano de 2026, com expansão trimestral de 0,3% no terceiro trimestre de 2025, servindo de base apoiada por indústria 0,2%, construção 1,3% e serviços 0,4%. Apesar de um déficit orçamentário de 5,4% do PIB de dívida elevada, o país foca em competitividade, inovação e exportações para a União Europeia e além, promovendo uma economia resiliente e diversificada. A Bélgica avança em sustentabilidade, priorizando o consumo responsável e ações climáticas, com metas ambiciosas de reduzir emissões em 55% até 2030. No entanto, enfrenta desafios como poluição urbana em Bruxelas e vulnerabilidade a inundações nas planícies, agravadas pelas mudanças climáticas. O país investe em energias renováveis e resiliência, equilibrando o crescimento econômico moderado, projetado entre 1% e 1,3% até 2027, com a gestão de dívida pública. Outras questões incluem alinhamento regulatório global e debates sobre imigração, mas a Bélgica continua a promover uma sociedade inclusiva e ambientalmente consciente. E assim terminamos nossa viagem pela Bélgica, com as praças medievais de Bruxelas, os canais tranquilos de Bruges e a diversidade que o torna o coração da Europa unida. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um beijo e até a próxima!